Olá, alunos! Ao longo dessa semana vamos falar de coisas muito interessantes, um pouco difíceis, né? Mas de qualquer maneira nós vamos abordar a física quântica, o que é a física quântica, vamos falar de teorias quânticas, porque existem 3 teorias quânticas, né? Alguns conceitos básicos, vamos falar da mecânica quântica, da equação de Schrödinger e, finalmente, a estrutura quântica dos átomos. Vamos começar, né, falando sobre o que estava acontecendo até o ano de 1900. Os físicos, até esse ano, estavam absolutamente satisfeitos com a explicação que eles davam a partir das teorias como a mecânica clássica, o eletromagnetismo clássico, a ótica, a termodinâmica e assim por diante. Mas, por outro lado, já em 1900 se sabia que a física clássica não dava conta de explicar todos os fenômenos. Isso até 1900, 3 fenômenos não podiam ser explicados à luz da física conhecida até aquele ano. O espectro discreto do átomo de hidrogênio, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico. Só 3, mas isso incomodava os físicos. Porque nem todos os fenômenos agora podiam ser explicados à luz da física clássica, aquela física conhecida até o ano de 1900, como eu disse antes, né? Hoje sabemos que nós devemos dividir os fenômenos em 2 categorias. Os fenômenos clássicos, que podem ser explicados pelas teorias clássicas já mencionadas, e fenômenos quânticos, que não podem ser explicados pela física clássica. E são muitos, e interessante isso, né? Os fenômenos quânticos são fenômenos que ocorrem num nível microscópico, mas têm consequências em relação ao mundo macroscópico. E olha, muitas consequências. Aqui eu tenho uma relação de fenômenos quânticos que a gente não pode explicar com base na teoria clássica. A existência de átomos, a tabela periódica, e pasme, não conseguimos explicar os ímãs com uma teoria clássica, isto é, o ferromagnetismo, de uma maneira geral, ímãs, na realidade, um conjunto de materiais ferromagnéticos, né? Muito bem, nós não conseguimos explicar a estabilidade da matéria. Na verdade, de acordo com a física clássica, nós não estaríamos aqui, porque o átomo dura muito pouco, né, de acordo com a física clássica. Também não conseguiríamos explicar esse fenômeno da impenetrabilidade da matéria. Veja um outro que é simples, a dispersão da luz, quando a luz passa por um prisma, decompondo a luz branca em várias cores. Oh, veja bem, é curioso isso. Esse é um fenômeno que, a rigor, bem explicado mesmo, só com a teoria quântica. O espectro discreto dos átomos, a supercondutividade, superfluidez, enfim, é um número enorme de fenômenos. Nós nos damos conta hoje que nós só conseguimos explicar à luz da teoria quântica. Muito bem, mas vamos começar de coisas bem fundamentais, o que é importante para se entender a respeito de por que a gente precisa de uma teoria quântica. Por quê? Ora, é por conta de uma coisa, natureza dualística. Guardem sempre esse nome. Porque a teoria quântica veio para explicar uma natureza curiosa, tanto da matéria quanto da radiação. Que coisa curiosa é essa? A matéria exibe uma natureza ondulatória. Olha só que coisa interessante, né? A matéria, sim, os átomos, né?
o elétron, o próton, exibe, né, uma natureza, né, ondulatória. E a radiação exibe uma natureza corpuscular. Veja só, tanto a matéria quanto a radiação exibe duas naturezas, né? A natureza corpuscular e a natureza ondulatória. Isso vale, né, para a radiação e vale também para a matéria. É isso que a gente aprendeu. Agora, é claro, como eu disse antes, essa natureza dualística é essencial para descrever, né, fenômenos ocorrendo no mundo atômico, no mundo subatômico e assim por diante. Muito bem. O que é, então, a teoria quântica, né, ou uma teoria quântica? É uma teoria para descrever essa natureza dual, tanto da matéria quanto da radiação. Temos três teorias quânticas, né? A mecânica quântica, que é uma teoria não relativística, mas funciona bem para descrever átomos, né? A mecânica quântica relativística, né, formulada por Schrödinger, ou melhor, formulada por Dirac, né? Schrödinger participou da formulação da mecânica quântica não relativística. E, finalmente, a teoria quântica de campos. De forma que temos três formulações. A teoria quântica de campos é uma teoria quântica que leva em conta não somente a natureza dual da matéria, mas leva em conta também a teoria da relatividade. De forma que é a única teoria que consegue compatibilizar a teoria quântica e a teoria da relatividade. Então temos três teorias. A gente só vai falar na realidade da primeira, e assim mesmo de uma forma bastante rápida na realidade, né? Ora, o problema é o seguinte: quais são as consequências dessa natureza dual? Onde é que ela se revela? Em que aspectos ela se manifesta, né? Ora, em primeiro lugar, na natureza discreta de grandezas físicas. Vamos falar aqui, por exemplo, do espectro discreto de energias. Mas outras grandezas físicas também exibem um espectro discreto. O momento angular, componente Z do momento angular, não é? O spin e assim por diante. Na incerteza, nas medidas que nós podemos fazer em relação a determinadas grandezas físicas, né? Na ideia de estado, temos estados quânticos que é diferente de estados clássicos, como nós já analisamos no caso da termodinâmica, ao abordar estado microscópico ou estado de uma partícula, né? Temos também uma distinção entre tipos de partículas, e isso é importantíssimo. Classificamos as partículas em partículas fermiônicas e partículas bosônicas, com consequências profundas mesmo, né? Grandezas físicas puramente quânticas. Aqui surgem grandezas que nós não temos no mundo macroscópico, só no mundo microscópico. E são grandezas puramente quânticas, sem um análogo clássico. E, finalmente, a perda, né, da ideia de que a gente pode localizar uma partícula, né, e podemos falar em trajetória e assim por diante. Não, isso tudo se perde na realidade. Então, eu enunciei aqui 5 consequências, né, da natureza dualística. Muito bem. A física quântica é aquela parte da física que requer, né, a teoria quântica para a descrição dos fenômenos. Então, temos aqui a definição do que é a física quântica. É aquela parte da física que faz uso da teoria quântica para descrever fenômenos quânticos, né? Muito bem. E pode-se falar, então, portanto, em fenômenos quânticos. Como é que começou a teoria quântica? Foi no ano de 1900. Não por acaso eu mencionei o ano de 1900. Em 1900 começou a teoria quântica. Mas é curioso, porque não começou a mecânica quântica naquele ano. Isso é importante que se entenda. A mecânica quântica veio um pouco depois, na realidade, né? Muito bem.
qual era o problema? Olha só, é um problema muito interessante e importante, né? Como é que a gente explica determinados aspectos, né, da radiação emitida por um objeto aquecido, uma barra de ferro, por exemplo, né? Ela começa com uma cor bem vermelho escuro e finalmente vai se tornando cada vez mais amarelada, né? Veja, a gente não entendia esse fenômeno, não. Alguns aspectos da radiação emitida por corpos aquecidos. Você mesmo está a uma temperatura de 37 graus, né, Celsius, né? Então você é um corpo aquecido e emite radiação. Exatamente, você emite radiação também, né? Muito bem. Agora, explicar certos aspectos da radiação emitida por corpos aquecidos, a física clássica não conseguia, mas de jeito nenhum, não havia jeito de explicar, né? Muito bem, temos aqui o problema da radiação emitida. Qual era o problema na realidade? Bom, existem 2 ou 3 que estão relacionados a esse, né? Mas o problema básico, né, é de você, digamos, explicar a intensidade da radiação emitida para cada comprimento de onda, né, ou para cada frequência, né? Então você tem uma distribuição desse tipo aqui quando a gente leva em conta o comprimento de onda, típico para um corpo de 3.000 graus, 4.000 graus, 5.000 graus, 6.000 graus, 7.000 graus. Veja que é diferente a forma da curva. Em princípio, onde ocorre o máximo da intensidade é uma coisa importante para a gente descrever. Então, veja, é um fenômeno curiosíssimo, bonito e importante. Por exemplo, o Sol, né? O Sol é um corpo que está a 6.000 graus Kelvin e ele produz uma radiação eletromagnética e a gente gostaria de entender, né, o comportamento dessa radiação eletromagnética. Uma coisa que se sabia é que a intensidade total, como quando eu somo sobre todas as frequências, a intensidade total ela pode ser escrita sob essa forma. É a lei de Stefan Boltzmann. Sigma é uma constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura, a 4ª potência, né? Uma outra coisa também que se sabia é essa lei conhecida como lei de Wien, né? Onde ele propunha que o máximo da intensidade ocorre para uma frequência, a frequência associada ao máximo da intensidade, e essa frequência se desloca com a temperatura, por isso que é conhecida como lei de deslocamento de Wien. Por quê? Essa frequência máxima, ela depende linearmente com a temperatura, era uma lei que era conhecida, né? Muito bem, eis que vem aqui agora o problema para calcular, né, aquele espectro. O problema básico era como determinar a energia média de osciladores, né, a uma determinada temperatura T. Ora, se sabia que essa energia média era igual à probabilidade de você encontrar a energia E, a temperatura T, vezes E, né? Porque eu tenho a probabilidade, né? O valor médio é igual à probabilidade vezes E somando sobre E. Esse era o problema, né? Eis que Planck fez uma proposta revolucionária. E aqui começou a teoria quântica. Por quê? A proposta dele é o seguinte: não, essas energias, né, clássicas, elas só aparecem em quantum. Olha aí a razão do nome teoria quântica. Ele propôs que a energia, né, daquele sistema que era entendido como um sistema de osciladores, essa energia poderia ser escrito, ou deveria ser escrito como N é um número inteiro. A energia deveria aparecer em quântons. Quanto, sim. Quantum é a quantidade elementar de energia. Quanto de energia é Hν. Quem é Ni? É a frequência. Já estávamos falando da frequência da radiação emitida. Ni se refere à frequência. E H
era uma constante que ele estava introduzindo e que depois se pode ver que deve assumir esse valor de 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Muito bem, temos aqui uma proposta de quantização, é por isso que é quantum, de quantização, energia quantizada em quantums, né? Muito bem, quantização da energia foi a proposta de Planck, dando origem à teoria quântica, introduzindo uma das constantes fundamentais da física, que é a constante de Planck. Muito bem, agora feitas as contas, você obtém essa expressão aqui em amarelo. Quer dizer, eu tenho aqui a intensidade como função da frequência da radiação, né? E tem essa expressão. Claro que Planck ganhou o prêmio Nobel, merecidamente, né, por ter elucidado, mas ainda ficava uma questão. Por que N vezes H vezes Ni? Né? Por que isso? Ora, isso aí quem acabou explicando foi Einstein, que propôs, né, como já explicamos isso antes, né, de que a luz deveria exibir um comportamento corpuscular. Então, o quantum que o Planck estava se referindo, na verdade, era o quê? É o quantum da radiação, que é o fóton. E um fóton tem energia igual a H vezes Ni. Já vimos isso antes, né? De forma que energia é igual a Hni, onde essa energia é energia de um fóton. Portanto, Einstein foi quem, de certa maneira, explicou melhor o que Planck estava fazendo. Na verdade, o Planck estava procurando uma maneira fenomenológica de obter o espectro da radiação de um corpo negro. Muito bem, o outro aspecto é esse, curiosíssimo, né? É que quando a gente olha para o Sol, você vê um espectro contínuo, mas o espectro do átomo de hidrogênio, ele na verdade exibe um espectro discreto, só algumas frequências. E isso não dá para explicar com a física clássica, só a física quântica. Mas, de qualquer maneira, o fato é que nós aqui estamos falando de fenômenos que não podiam ser explicados a partir da física clássica, né? Ora, o que a gente sabe hoje é que a matéria exibe também uma natureza ondulatória nesse mundo atômico, subatômico, né? E ocorrem fenômenos de interferência e de difração. Se nós tivermos aqui uma fenda só e lançarmos elétrons passando por essa fenda, eles se acumulam desse lado. Se nós tivermos essa outra fenda aberta, os elétrons se acumulam nesse anteparo, passam pela fenda, se acumulando aqui. Mas se eu tiver as duas fendas, isso é uma experiência que, na verdade, nunca foi feita, mas a gente pode fazer simulações, né, a respeito dessa experiência. O que você vai ver? Máximos e mínimos de intensidade, não da luz, mas em termos do acúmulo de partículas, né? Muito bem, então, simulações, né, envolvendo fenda dupla nos levaria a uma figura como esta aqui, né, de interferência, né? Agora, temos também experimentos nos quais a luz, ao incidir, aliás, elétrons, ao incidirem sobre um cristal, nós acabamos obtendo um padrão, né, de difração típico de uma rede de difração. Isso sim, nós temos evidências experimentais para esse tipo de comportamento ondulatório dos elétrons, né? Aí surgiram várias ideias, uma delas é essa de de Broglie, e ele ganhou o prêmio Nobel por isso, porque foi o primeiro a perceber que isso aqui poderia decorrer de um caráter dual, ou seja, para uma partícula de momento P, nós devemos associar a ela um comprimento de onda. Isso mesmo, lambda igual a H sobre P. E para uma partícula de energia E, devemos associar uma frequência F.
né, onde F é igual a E dividido por H cortado. Ele ganhou o prêmio Nobel por entender esse aspecto. Muito bem, quantização de grandezas físicas, né? Ora, o que nós podemos observar é que a energia não é a única grandeza quantizada. Né? Naquele pode ser no sentido de Planck, né? Porque hoje em dia quantização, né, de grandezas físicas é sinônimo de um espectro discreto das grandezas físicas. Né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, a componente Z do momento angular. Né? A componente Z do momento angular, né, é parecido com aquilo que o Planck havia proposto para a energia da radiação. Essa componente Z do momento angular, ela só existe em valores m pode ser negativo também, né? Por exemplo, -2, -1, -3, vezes H cortado. Quem é H cortado? H dividido por 2π. Né? Já dissemos aqui sobre essa constante conhecida como constante de Planck, que é a constante fundamental da física quântica. Então você tem grandezas físicas que também são quantizadas. Essa é uma consequência da natureza dualística da matéria. Muito bem, nós vamos ver isso depois, né? Mas, hoje em dia, essa ideia de quantização se refere à natureza discreta de grandezas físicas, porque nem sempre as grandezas físicas surgem como múltiplos inteiros de um determinado quantum da grandeza, nem todas, nem todas. Por exemplo, no átomo de hidrogênio temos esse espectro, que é um espectro discreto, e, consequentemente, espectro discreto de grandezas físicas é uma consequência da natureza dual, da natureza dualística da matéria. Mas agora temos uma coisa fantástica. Heisenberg descobriu isso, né? É que uma das consequências da natureza dualística da matéria é que você pode determinar a posição de uma partícula com uma certa imprecisão. Vamos chamar de ΔX essa imprecisão na medida da posição da coordenada x da partícula. E vamos chamar de ΔP a imprecisão na medida do momento da componente x, por exemplo, do momento da partícula. Heisenberg propôs, né, estas limitações, né, são limitações. Né? Você pode medir uma grandeza física com uma certa precisão, mas a precisão dessa grandeza física está relacionada também à imprecisão com que você mede outras grandezas físicas. Muito bem. No caso de momento e coordenada x, então, px e x, a imprecisão ΔX vezes ΔPx é sempre maior do que H cortado sobre 2. A mesma coisa para y e a mesma coisa para z. É uma proposta de Werner Heisenberg. Isso passou a ser muito importante, como a gente vai ver depois, do ponto de vista da quantização. O fato é que se você, na física quântica, souber a posição de uma partícula com absoluta precisão, você vai ter uma imprecisão total. Você nunca vai saber qual é o momento daquela partícula, porque ΔPx deve ser infinito, porque ΔX vezes ΔPy é maior do que alguma coisa. Ou seja, se você medir uma grandeza física com absoluta precisão, isso te leva a uma limitação em relação à medida de outras grandezas físicas com absoluta precisão. Muito bem, isso é uma coisa típica, não é? Típica é uma consequência da natureza dualística da matéria. Né? Você perde também a ideia de localização de uma partícula. De fato, nós vamos ver depois que elétrons num átomo, eles podem existir só em determinadas regiões do espaço conhecidas como orbitais, né? De forma que temos aqui, então, a eliminação do conceito de órbita. A gente sabe determinar com que probabilidade você vai encontrar a partícula num certo elementozinho de volume dV. Né?
O fato é que a gente vai ver isso depois, mas a gente perde esse conceito, né, de acompanhar a posição de uma partícula como função do tempo. Não, isso não existe, né, do ponto de vista da física quântica, né. A gente sacrifica alguns conceitos clássicos, né, como o conceito de trajetória, né. Onde está a partícula, eu vou acompanhá-la. Não é assim. A gente vai ver isso depois quando a gente falar de orbitais, né. Na física quântica, a gente muda o conceito de estado. Na verdade, a gente tem dois tipos de estados. Um estado conhecido como Bra e um estado conhecido como Ket. Então, temos dois tipos de estados na física quântica. E, conquanto na física clássica, o estado de uma partícula é inteiramente caracterizado pela posição dela, pelo momento dela, na física quântica a gente tem que fazer uma opção, já que eu não posso determinar P e R com uma absoluta precisão ao mesmo tempo. Então eu posso ter estados caracterizados pelo momento da partícula com absoluta precisão, né, P, ou estados da partícula com a posição bem definida. Mas nós não podemos ter a mesma coisa, né? Muito bem, de forma que muda um pouco o conceito de estado. Os estados quânticos de um sistema, eles são caracterizados pelos valores de determinadas grandezas físicas, né, que podem ser medidas simultaneamente. Muito cuidado com isso. Nem todas as grandezas físicas eu posso medir com uma absoluta precisão simultaneamente. Por exemplo, eu não posso especificar a componente x, y e z do momento angular ao mesmo tempo. Tenho que escolher, por exemplo, a componente Lz, né? Mas vamos depois falar um pouquinho sobre isso. O fato é que o estado, do ponto de vista de um sistema quântico, onde uma partícula, como, por exemplo, um elétron, tem uma energia bem definida, um momento angular, a componente z do momento angular, o quadrado do momento angular, a componente z do spin, né? Então temos aqui grandezas físicas e você pode utilizar o conceito de estado associado a determinados valores de grandezas físicas. Muito bem, isso me leva então à ideia da tabela periódica, como a gente vai ver depois, a estrutura de camadas, subcamadas, né, e orbitais e assim por diante, né? E finalmente grandezas físicas puramente quânticas, né, como o spin. Nós já falamos sobre spin, vamos depois mencionar também. O fato é que, no caso do spin, é uma grandeza física que só pode assumir a componente z do spin dois valores. E não existe isso na física clássica, é uma grandeza que só pode existir dois valores, né? Mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. Veja que temos aqui grandezas sem um análogo clássico. Sem nenhum análogo clássico, né? Grandezas puramente quânticas por conta do caráter dualístico. E, em função do valor do spin, nós podemos classificar as partículas como sendo bosônicas, aquelas para os quais o spin é igual a 0, 1, 2, 3, um número inteiro, portanto, e as partículas fermiônicas, aquelas para os quais o spin é igual a meio, 3 meios, um número semi-inteiro, né? Muito bem, isso é fundamental, A gente vai ver depois, né, que a tabela periódica, a gente só pode explicar a tabela periódica a partir desse fato de que o elétron é uma partícula fermiônica, tem spin meio. Esse spin meio diz respeito a S ao quadrado, que se pode provar que é sempre igual a h cortado ao quadrado vezes S mais 1. De forma que S igual a 0 me leva a S ao quadrado igual a 0, né? S igual a 1, eu substituo aqui, vai me levar a S ao quadrado igual a 2 e assim por diante. E é claro que eu posso ter também o caso de semi-inteiros aqui. No caso do elétron, esse S pequeno que está aqui
é igual a meio. E a componente Z é igual a m vezes h cortado, onde m é um número que está entre menos s e s. Muito bem, e isso faz muita diferença. As propriedades físicas de um sistema bosônico com bósons é muito diferente de um sistema para o qual nós temos partículas fermiônicas. Tá? Os bósons podem experimentar condensação de Bose-Einstein. Férmions obedece ao princípio da exclusão de Pauli. A gente vai falar sobre isso. Isso faz toda a diferença para a gente entender uma série de fenômenos, na verdade. Muito bem, spin tem a ver com uma estrutura quântica dos átomos e nós vamos ver isso depois com mais vagar. E o spin tem a ver com o ferromagnetismo. Então, são grandezas que surgem apenas no contexto da teoria quântica, mas, veja, elas têm uma relevância muito grande para entender o ferromagnetismo, porque o ferromagnetismo ocorre por conta da magnetização, de uma distribuição de momento de dipolo magnético dos elétrons, e esse momento de dipolo magnético dos elétrons tem a ver com o spin do elétron. Bom, com isso, então, nós discutimos nessa aula, né, fenômenos quânticos, falamos rapidamente de teorias quânticas, mas o que a gente quis reforçar é que existe uma série, mencionamos 6, né, consequências dessa natureza dual da matéria, destacando sempre aquela questão da existência de um espectro discreto de grandezas físicas.